Boa noite a todos vocês, companheiras, companheiros. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar aqui a Fundação Maurício Grabois por esse ciclo de debates, que eu acho que, nesse momento, é fundamental nós exercermos o processo de reflexão sobre o que aconteceu, para nós tirarmos lições, para termos condições de avançar. Então, quero cumprimentar a Fundação Maurício Grabois. Quero cumprimentar o meu amigo, vice-presidente do nosso partido, do PCdoB, o Walter. Quer dizer, Walter, que eu concordo com tudo que você disse aqui. Cumprimentar o Léo, entende? E quero fazer um cumprimento especial à Dodora. Dodora é a mãe dos meus 2 filhos e conviveu comigo 21 anos, 10 anos, 11 anos na clandestinidade. Então, Dodora está ali. Quero cumprimentar também uma pessoa que, durante a ditadura militar, fazia reunião na casa dela. Ela é uma pessoa importante, foi reitora da Universidade de São Paulo, a Elza Lobo, que está ali atrás. Foi reitora da USP. Minha amiga de muitos anos. E o Politi, amigo também, mais recente, trabalhou com a Dodora na Comissão de Direitos Humanos, da Secretaria Executiva, Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República, evidentemente no governo Lula e Dilma. Não é? Bom, quero cumprimentar aqui o Adalberto, companheiro, não só secretário de Formação e Propaganda, mas uma das características importantes dele é que é de Goiás, como eu. Não é? Então, esse é um dado a mais aí do Adalberto. O Nivaldo, o companheiro Nivaldo, dirigente aí da CTB, membro do nosso partido. Fábio Tocasti, está aí, Fábio? Fábio está aí? Fábio Tocasti está aí também, cadê o Fábio? Também de Goiás, quer dizer, esse fato de ser de Goiás é importante. Fábio é secretário do Planejamento da direção do partido. Augusto Bonicori, amigo também da Fundação, a Bartíria, presidente da CONAN, e vocês todos que estão aqui. O Walter falou do problema da reforma política. De fato, eu participei como parlamentar de várias comissões que debateram a questão de reforma política e, mais recentemente, eu fui membro da Comissão Especial para a mobilização da reforma política da OAB Federal. E isso, então, me permitiu, evidentemente, tomar contato e aprofundar na reflexão sobre a questão da reforma política. E aí, o Walter fez uma pergunta aqui, fez um levantamento. Bom, a reforma política há muito tempo se discute e não se fez. Por quê? Porque temos um parlamento composto fundamentalmente por quem representa o poder do dinheiro. Essa é que é a essência do problema, e essa é a questão, inclusive, que eu vou colocar como central no problema político que está colocado, inclusive na crise que nós vivemos. Tem a ver com o problema do poder do dinheiro. Porque, na verdade, o parlamento brasileiro, e o golpe foi um golpe parlamentar, decorre exatamente de um poder, de um sistema de representação que representa quem tem dinheiro, não representa o eleitor. Isso, evidentemente, resulta em que ele não volta às matérias de interesse da sociedade. Entende? Então, o fato exatamente de que não se fez reforma política, porque, como disse também, a reforma política é a mãe das reformas. Para que se faça democratização dos meios de comunicação, para que se faça reforma urbana, reforma agrária, uma real reforma da educação, passa por você alterar a composição do parlamento. Portanto, a questão da reforma política é extremamente importante. E eu acho que um dos problemas que eu vou aqui colocar é que nós, a esquerda, e aí eu acho que quem tinha hegemonia, quem tem o PT, não soube fazer um debate sobre questões estratégicas do Estado brasileiro. Uma delas é exatamente o caráter de classe do Estado brasileiro. É um parlamento que expressa os interesses de uma minoria da sociedade. É a minoria da sociedade que no parlamento se transforma em maioria. A sociedade não tem isso claro. Então, nós temos que começar a tirar lições do que aconteceu para, simultaneamente, a luta concreta em todos os objetivos, fazer a luta teórica e ideológica, para a sociedade vá exatamente acumulando qual é um projeto real da sociedade, combinar a luta imediata com essa luta mais geral. Por isso é que eu considero relevante a discussão da reforma política. Não só porque a reforma política está na pauta, é pela centralidade dessa questão no avanço de uma reforma do Estado brasileiro. E aí, uma reforma política, ela envolve um conjunto de questões.
Mas existem algumas questões que são mais importantes. Eu diria são questões estruturantes. Eu destaco 5 questões. Primeiro, a questão do financiamento empresarial. Segundo, sistema eleitoral. Terceiro, cláusula de barreira e proibição da coligação proporcional. Quarto, subrepresentação das mulheres e das minorias. Quinto, democracia direta. Essas são as questões, no meu entender, e no entender da articulação que eu participei, que é exatamente a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que incorporava a OAB, não a OAB de hoje, mas a OAB passada, incorpora a CNBB, incorpora a CTB, a UNE, entende? Incorpora a CONTAG, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e a CUT, que participava, exatamente se afastou. E aí eu vou dizer por quê. E eu acho, inclusive, que na situação que nós estamos vivendo, nós temos que ter a coragem política de fazer a crítica. Só que existe a crítica antagônica. O Mao Tse-tung dizia o seguinte: as contradições podem ser antagônicas e não antagônicas. A contradição antagônica é o do adversário, é o inimigo. Então, pau nele, não tem conversa. Agora, a contradição no nosso campo é a contradição entre amigos, mas é contradição. E para nós construirmos uma unidade em tom de ideias efetivas, a luta política tem que ser feita. Não de forma sectária, como muitas vezes se fez no passado. É você transformar um cara que está do seu lado em adversário, em inimigo. Não é isso. Mas também não é você conciliar. A forma de avançar não é a conciliação. Até porque isso envolve uma questão de concepção de mundo. Você tem que ter a lealdade com seus filhos, com a sua esposa, com o seu amigo. Quando há um erro, você criticar de forma fraterna mais fazer a crítica. E, sobretudo, apresentar uma alternativa. Por isso é que eu considero que, dentre as questões estruturantes da reforma política, a mais importante para mim é a questão do financiamento empresarial de campanha. Ou seja, é o papel do poder econômico na composição do Estado. Aí alguém pode dizer, não, mas nós estamos num Estado capitalista, sempre vai haver. É claro. Mas a intensidade e a influência do poder econômico pode ser maior ou menor. Uma sociedade, mesmo nos limites do sistema capitalista, ela pode ser um pouco mais democrática ou um pouco menos. E aí que envolve, entende, esse processo, esse avanço no sentido de você criar limitações pela influência do poder do dinheiro. É importante que se diga que 95% dos recursos de campanha provém do financiamento empresarial. 5%, se não menos, provém do financiamento de pessoa física, contribuição de pessoa física. Então, a raiz do problema está no financiamento empresarial. E mais, o financiamento empresarial, ele é, digamos, causa, talvez fundamental, da corrupção. E do que eu já disse, de um parlamento distanciado da sociedade brasileira. E essa questão da corrupção me parece extremamente grave. Porque, num determinado momento, a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, conseguimos que o Supremo acatasse e declarasse a inconstitucionalidade. A OAB fez uma pesquisa que constatou que 74% do povo brasileiro era contra o financiamento de campanha por empresa, 76% considerava que financiamento de campanha por empresa era a causa da corrupção eleitoral, inclusive nas manifestações da Paulista de 2013, pesquisa feita lá, 76% daquela juventude era contra o financiamento, mas aquela juventude estava sendo manipulada. E ela estava, portanto, vivendo uma contradição. E nós, da esquerda, não soubemos aproveitar essa contradição, para, no mínimo, neutralizar. O que aconteceu? Erro. Por quê? Porque certas forças de esquerda, e aí o PT, resolveram levantar a bandeira da Constituinte exclusiva. Erro grave. Bom, aí tem um livro, no meu livro, aí eu faço uma análise em profundidade do problema. É claro que a Constituinte exclusiva, ou a Constituinte, eu diria, ela, em tese, a Constituinte popular, ela pode exercer. A discussão não é em tese, porque as pessoas que defendem dizem, mas isso aconteceu na Venezuela, aconteceu na Bolívia. Bolívia é Bolívia, Venezuela é Venezuela. O nível de organização e mobilização da sociedade era outro, estava no outro patamar. Então, você trazer para a luta imediata, a tática, uma bandeira que poderia ser, quando muito, a bandeira de propaganda, qual foi o resultado no Brasil?
paralisou o movimento social, dividiu o movimento social. Quer dizer, as entidades, tanto do movimento estudantil como do movimento operário, ficavam entre o projeto da coalizão, apoiado pela CNB, pela OAB, em que eu estava metido nela, dirigente do PCdoB, em que a CTB estava onde estava, ficava dividido entre o projeto da coalizão e constituído exclusivo. Conclusão, não houve a mobilização necessária para mostrar à sociedade brasileira que o pano de fundo da questão era financiamento de campanha por empresa. E essa coisa era tão significativa que, quando se votou o financiamento de campanha por empresa na Câmara dos Deputados, aqueles que se diziam combatentes contra a corrupção eram os verdadeiros corruptos que votaram a favor da grana na campanha. E aqueles que eram tidos como os corruptos, PT e PCdoB, não o PT corrupto, mas o PCdoB, o PT, que era exatamente caracterizado como tal, entende? Na verdade, foram eles que votaram contra a grana na campanha. Ou seja, nós perdemos a oportunidade de mostrar que os verdadeiros corruptos são aqueles que representam o poder do dinheiro. Então, isso é que eu acho que é exatamente uma crítica importante. Pois bem, aí se poderia dizer o seguinte, e uma coisa importante é que hoje os setores conservadores tentam retornar de forma subrepetícia com o financiamento empresarial. Quer dizer, eles não têm coragem, porque aí, hoje sim, essa questão ficou tão estigmatizada na sociedade que eles têm dificuldade, mas eles procuram, na verdade, encontrar formas para exatamente retornar de uma ou de outra maneira o problema do financiamento empresarial. Qual é a alternativa? A alternativa que a coalizão apresenta é o seguinte, é o financiamento de público combinado com o financiamento de pessoa física limitado. Então, o que existe hoje é que o Supremo aprovou o fim do financiamento de campanha por empresa, mas, na verdade, a pessoa física consegue e faz financiamento extremamente elevado, porque é 2% do ganho anterior, que quem tem um ganho anual de R$1 bilhão, quer dizer, 2% sobre R$1 bilhão, quer dizer, a diferença de capacidade de conquista, de propaganda, etc., fica completamente, digamos assim, em condições de desigualdade. Então, na verdade, essa é uma questão importante que tem que ser exatamente tratada. Outra questão que, na verdade, está relacionada a essa, é o sistema eleitoral. Hoje há uma crítica ao sistema eleitoral atual, e é real essa crítica. Qual é o sistema atual? É o chamado sistema proporcional de lista aberta. O que é o sistema proporcional de lista aberta? É o voto dado na pessoa física e não no partido. É o voto dado naquele que tem mais dinheiro e ganha quem tem mais grana. Que leva a que você não tenha partidos consolidados. Você tem cada parlamentar, e eu fui parlamentar, cada parlamentar, não dos do PCdoB, porque aqui tem partido, mas parlamentar da maioria dos partidos, ele se torna um verdadeiro partido dentro do partido. Então, essa questão é uma questão importante. Então, na verdade, quer dizer, é importante alterar o atual sistema que prevalece no Brasil, o sistema eleitoral. Mas é necessário reafirmar o sistema proporcional. Por quê? O sistema proporcional, talvez muitos não saibam, ele surgiu fruto da luta dos trabalhadores, da classe operária. Certamente a CTB sabe disso. No final do século XIX, houve um congresso internacional na Bélgica, em que os trabalhadores chegaram à seguinte conclusão: não aceitamos mais o sistema majoritário distrital. Porque o sistema distrital é o seguinte: num determinado distrito, elege um. Eleger um representa quem? As elites locais. É o latifúndio. São as elites, e significa o quê? A exclusão das minorias, que em determinado momento nem é minoria, é maioria. Né? O sistema distrital também, ele é um voto, digamos assim, que ele não só exclui as minorias, como ele exclui o debate em torno de projetos, de objetivos maiores, como disse aqui o Walter. Quer dizer, inclusive, quem criticava isso, olha bem, era o Tancredo Neves, que não é um liberal democrata, que ele dizia que o sistema proporcional é o único sistema dinâmico capaz exatamente de movimentar a sociedade. Entende? Porque o sistema distrital, ele é um sistema exatamente altamente conservador. Então, o que se propõe é exatamente a reafirmação, o sistema proporcional de lista fechada. Aqui tem a opinião diferenciada. Existem alguns setores, inclusive o próprio partido defende, o sistema proporcional de lista fechada, ponto. Por quê?
Porque o sistema proporcional vai obrigar o eleitor a votar em projeto, em programa, e não em indivíduo. Isso eleva o patamar da luta política, eleva a cultura política da sociedade, em que você deixa de votar em pessoas e vota em projetos e ideias. O projeto da coalizão ele levanta uma alternativa, que é você fazer a eleição proporcional em 2 turnos. No primeiro turno você vota no programa, no partido, e no segundo turno você vota no candidato. Essa é uma criação que flexibiliza, porque quando você vem com a novidade muito nova, o que ocorre é que a sociedade às vezes estranha. Essa proposta, ela evidentemente, ela tem um aspecto positivo, no sentido exatamente de permitir que o eleitor continue votando no eleitor da sua preferência dentro da lista partidária. Então, permite, portanto, talvez, uma transição mais fácil entre o atual sistema e um futuro sistema mais elevado. Mas também eu, e a coalizão, concorda com aquela proposta que eventualmente fosse mais adequada. Né? Agora, outra questão é essa que já foi dita aqui, eu acho que já foi dita com bastante profundidade aqui pelo Walter, que é a questão da cláusula de barreira e da coligação proporcional, proibição da coligação proporcional. Como foi dito, foi aprovado no Senado a PEC 3.6 de 16. Como já foi dito, ela impõe para que o partido tenha tempo de televisão e rádio, tenha acesso ao fundo partidário e tenha funcionamento parlamentar, ou seja, tem a liderança, etc., etc., tem estrutura de funcionamento, é necessário que o partido tenha 2% do voto em 14 estados da federação. Isso liquida com vários partidos, PCdoB, PSOL, Rede e outros vários partidos. É um atentado à democracia. Hein? 3%. O quê? Que foi aprovado? Foi aprovado 3%, isso, 3%. Isso mesmo, 3%. É verdade, 3% em 14 estados. Né? Pois bem, então isso aí significa o fim de inúmeros partidos. Qual o argumento? Não, tem muito partido no Brasil. Não, de fato tem. Não, porque tem partido de aluguel. De fato tem. Mas é essa a solução? Essa é a solução democrática? Porque, a começar o seguinte, o argumento é o seguinte, isso cria problemas para a governabilidade. Então eu pergunto, são os partidos pequenos que criam dificuldade para a governabilidade? O que cria dificuldade para a governabilidade é um cinismo muito grande. É exatamente a falta de identidade política e ideológica dos grandes partidos, que permite, na base do poder econômico, que se forme bancadas suprapartidárias, como formou o Eduardo Cunha. Aí é que está o problema, e que as pessoas tentam esconder. O Eduardo Cunha formou, com base no poder, comprou 200 parlamentares e formou a bancada que passou a ter hegemonia no Congresso Nacional. Foi a causa exatamente que permitiu, digamos, foi a razão funda que permitiu o impeachment da presidente Dilma. E que agora continua exatamente o Centrão, apesar de tudo, tendo um papel decisivo no Congresso Nacional. Né? Então aí é que é a verdadeira razão. O que querem é exatamente enxugar o quadro partidário para elitizar mais ainda a representação política brasileira. No caso da coligação proporcional, o pano de fundo é o mesmo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu da inconstitucionalidade, por isso eles querem aprovar uma emenda constitucional. Mas é discutível, porque a Constituição brasileira, Walter, ela tem as chamadas cláusulas pétreas. Uma cláusula pétrea é exatamente a democracia, ela implica necessariamente na existência de minorias. Cláusula de barreira, proibição de coligação proporcional, é você impedir a existência de minorias. E aí eu digo, porque alguns setores, inclusive de esquerda, ou pelo menos pretensamente, não há que se colocar contra essa questão, porque, na verdade, quer dizer, há liberdade de organização partidária, porque não está proibido que os partidos se formem. Só que os partidos praticamente não vão ter condições de crescer, desenvolver, porque nós sabemos que as coisas evoluem, o pequeno se transforma em grande, o grande se transforma em pequeno, mas para que isso ocorra, tem que haver condições. Como é que um partido menor, sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, sem recurso e sem representação parlamentar, como é que ele vai crescer? Então, isso é para liquidar. Isso é para liquidar, então nós temos que ter muita clareza do significado que isso representa. Né? Aí uma questão que se coloca é o seguinte, está em curso uma reforma política antidemocrática. Ela faz parte
da concepção neoliberal. O neoliberalismo e economia é menos Estado e mais mercado. Na política, é menos povo na sociedade e mais decisão aparentemente técnica, que no fundo decisão do sistema financeiro internacional. Aliás, eu no estudo que fiz recentemente, e eu fiz alguns artigos sobre isso, tem um constitucionalista alemão que ele fala exatamente que a situação atual do mundo é tão grave que o neoliberalismo, ele na verdade sobrepõe a Constituição real uma Constituição informal. A Constituição informal, que ele chama de Constituição informal, são, no fundo, os interesses e o projeto do neoliberalismo. Ele se superpõe à Constituição formal, que é o que aconteceu no Brasil. Não respeita, arrebenta com tudo, alegando que está defendendo a Constituição. Depois eu falo que é nome alemão, mas nos artigos que eu fiz, eu tenho um artigo que eu falo sobre isso, entende? Pois bem, então eu acho que essas questões são muito importantes. Agora, nós estamos então diante desse problema. Querem dar mais um golpe na democracia. Querem impor uma reforma política antidemocrática. O que fazer? Eu acho que tem, digamos, dimensões diferentes. Uma é a atuação no parlamento. Uma é exatamente você articular forças para tentar implodir. Mas eu acho que tem outra, que é você conseguir ampliar o apoio. Por exemplo, nessa questão da coligação proporcional, há um projeto que é da Coalizão pela Reforma Política Democrática, apoiado pela CNBB, que é o único projeto que, inclusive, tramita na Câmara dos Deputados, que defende essa questão. É o único projeto. Então, e esse projeto, só para vocês terem ideia, já tem praticamente 1 milhão de assinaturas. 1 milhão, não é 1 milhão, mas 934 mil, 937 mil. Esse projeto, no ano passado, quando se discutia a questão da reforma política, naquele momento tinha 700 mil assinaturas, ele foi apresentado na Câmara, o presidente era o Eduardo Cunha, ele simplesmente, praticamente, não recebeu a coalizão, nós entregamos as 700 mil assinaturas, tivemos que devolver, porque ficamos com receio dele sumir com elas. Entende? Então, nesse momento, está colocado o problema. Esse projeto, com as 700 mil, quase 1 milhão de assinaturas, com a articulação dessas entidades, e concretamente há uma discussão sobre rearticulação da coalizão. Reapresentar esse projeto, né? Levar essas assinaturas e desapensar. Favorece a luta pela reforma política? Porque, na verdade, o projeto da coalizão está tramitando na Câmara dos Deputados. Mas é o seguinte, ele está apensado, pendurado num projeto, no outro e no outro. Vocês esconderam ele. Quando se discutiu ano passado reforma política, simplesmente desconheceram o projeto da coalizão, que é o projeto de iniciativa popular, que, aliás, é o único que está tramitando. O que nós levantamos, que a coalizão levanta, é o seguinte, os diversos partidos, os parlamentares, têm que exatamente refletir se interessa. Na minha opinião, acho que interessa. Não na ilusão de que nós possamos apoiar uma reforma política democrática. Mas, na verdade, quer dizer, é igual o turco. Entende? Você coloca o valor lá na frente para chegar a uma negociação. Se você não tensiona para o mais, você não vai chegar a resultado nenhum. Então, eu acho que, para isso, essa tensão, ela ganha mais força na medida exatamente que você possa ter o apoio de segmentos da sociedade. Finalizando, que eu estou vendo gente que já está olhando no relógio. Então, eu queria apenas finalizar falando um pouquinho desse livro. Não é para fazer propaganda, não. Quem quiser comprar o livro, compra. Quem não puder ou não quiser, não compra. Mas para ter uma ideia um pouco do livro. Esse livro, eu coloco como centro a questão da reforma política, exatamente pelo que eu falei aqui. Pela relevância que eu acho que a reforma política, sobretudo o financiamento de campanha por empresa, teve inclusive no golpe. E procuro tratar do golpe. E nos estudos que eu fiz para elaborar esse livro, eu identifiquei um americano chamado Gene Sharp,